Bem-vindos de volta à disciplina de Ciências do Ambiente. Na aula de hoje, nós iremos abordar o tema do solo. Nós vamos discutir um pouco as definições de solo, conhecer os processos de formação e também de perda de solo e discutir algumas reações químicas que são importantes nesse meio. Bom, primeiro, os solos eles são considerados ecossistemas e são bastante complexos, porque eles podem ser constituídos de uma comunidade de micro-organismos, macro-organismos e até mesmo a mesofauna, que é um conjunto de organismos que não são grandes o suficientes para chamar nossa atenção, mas também não são microscópicos, né? Entre esses componentes da mesofauna, a gente destaca aí os insetos, né, os nematóides, como as minhocas, entre outros. Bom, e o solo também tem uma matriz física, onde esses organismos todos vivem e interagem, e essa matriz física tanto pode ser mineral, como pode ser também orgânica. Isso é tanto verdade que alguns solos podem ter mais de 70% da sua composição totalmente representada por organismos vivos, principalmente aí os micélios de fungos. Quando a gente pensa nos fungos, nós às vezes não nos damos conta de como eles podem formar estruturas até bastante grandes. Então aqui a gente tem uma figura que representa esses micélios que eu falava anteriormente. Quando a gente pega um solo cheio desses micélios, às vezes parece algodão doce. A gente tira assim um naco de terra e vê essas estruturas formadas ali. E aí, com, claro, mudanças climáticas, né, com temperaturas variando, principalmente nas estações aí de primavera, outono, onde a gente tem dias que às vezes varia muito essa temperatura, ou a quantidade de chuva, pode levar esses fungos a se reproduzirem de forma sexuada e isso acaba levando à formação de estruturas como cogumelos, por exemplo. Então é possível que boa parte desse solo seja constituído de células vivas e os fungos são apenas um exemplo, mas a gente também tem bactérias, protozoários, vírus, ovos, né, da mesofauna, enfim. Bom, e como é que o solo se forma? Existem diferentes mecanismos que a gente pode destacar ou falar, mas o mais comum seria o desgaste das rochas. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma atividade vulcânica, ela expele, né, o magma na forma de lava, e essa lava, depois que esfria, ela forma uma rocha. Essa rocha magmática, ela é exposta ao intemperismo, né? E aí chuva, vento, o sol, né, o calor, o frio vão quebrando, vão rachando a rocha. Com o passar do tempo, essas partículas que vão se formando desse desgaste da rocha permite a colonização de alguns organismos vivos. Essa primeira colonização geralmente se dá por plantas muito pequenas, né, gramíneas, algumas espécies realmente pequenas, que começam a atrair organismos animais. Esses animais vêm para polinizar, por exemplo, as flores, para se alimentar daquelas ervas, e ali ficam os dejetos desses animais. A decomposição desse material começa a formar uma certa acidez que vai atacando a rocha, que vai desgastando mais ainda a rocha. Então, nós temos, com o passar do tempo, ação também química dessas substâncias. A chuva, né, a água da chuva vai dissolvendo essas substâncias químicas presentes ali, que também vão reagindo com a rocha original, desgastando essa rocha por ação, então, física, química ou biológica. E o solo vai se tornando cada vez mais profundo, e essa profundidade aumentada permite o crescimento de vegetais cada vez maiores. Quando a gente já tem um solo maduro, existe aí uma grande profundidade, a rocha que deu origem àquele solo se encontra numa grande profundidade, e nós vemos a formação de diferentes horizontes. O que são esses horizontes? São regiões que a gente divide a fim de estudar o solo, que é destacada, que a gente consegue perceber por sua composição química ou por sua granulometria. Então, no começo, a parte inicial que a gente vê, pensando, por exemplo, numa floresta, é o que a gente chama de serrapilheira, é um depósito de material orgânico que vem proveniente dos organismos vivos que estão por ali. Então, você tem cascas, galhos, folhas, até mesmo cadáveres de animais, enfim, é todo o material que começa a se decompor e que está acima do solo. Ainda não é o próprio solo, mas vai abastecer o primeiro horizonte com o material que é proveniente dessa decomposição. Horizonte O, ou horizonte zero, é essa primeira faixa
do solo, que é constituída desse material que vem se decompondo ainda da serrapilheira. Então ele ainda não é solo propriamente dito, mas é um processo aí de incorporação desse material ao próprio solo. O horizonte chamado de horizonte A, aí sim nós já temos o solo propriamente dito e uma grande influência das atividades que são desenvolvidas aí na parte superior. Então esse solo geralmente ele é bem aerado, ele tem uma boa permeabilidade de água, né? A água penetra muito bem, a gente tem uma grande atividade biológica, então nós temos tanto a mesofauna quanto micro-organismos se desenvolvendo nessa região e os nutrientes sendo ciclados aí. Na região chamada de B, no horizonte B, nós já temos um solo mais pobre do ponto de vista dos nutrientes, com menos matéria orgânica, porém ainda bastante permeável à água e provavelmente ao ar, né? Ainda é possível encontrar aí uma certa aeração, embora ela vá diminuindo com a profundidade. Então você ainda pode ter o desenvolvimento de micro-organismos, mas aqui já começam a surgir os micro-organismos que são anaeróbicos facultativos ou completamente anaeróbicos, exatamente porque o oxigênio do ar vai sendo extinto com a profundidade. No horizonte chamado de horizonte C, nós temos uma granulometria maior, a gente já encontra pedaços da rocha que deu origem àquele solo, e abaixo do horizonte C a gente vai ter a rocha que dá origem então a esse solo. Essa rocha ela pode ser fragmentada, ela pode ter fissuras, né, que permitem a permeabilidade da água também. A água que se deposita acima da rocha forma às vezes poços pouco profundos, tipo cacimba, que a gente consegue facilmente cavar e encontrar essa água, e abaixo dessa rocha a gente vai ter os lençóis mais profundos, e aí precisa de um sistema de perfuração dessa rocha para poder localizar e utilizar essa água. Então, os chamados lençóis freáticos são esses reservatórios de água que se formam abaixo da rocha, porque a água permeia por essas fissuras que a rocha apresenta. Ok? Bom, nós podemos classificar o solo de diferentes formas. Uma das formas de classificar o solo é por sua granulometria. Quando os grãos são suficientemente grandes, a gente diz que esse solo é arenoso. Quando as partículas são muito pequenas, a gente chama o solo de argiloso. E o meio do caminho, né, partículas com tamanhos intermediários, são chamados de silt. Então o solo é siltoso. Mas isso não é tão simples. A gente faz uma análise granulométrica e vê o percentual de areia, de silt ou de argila que tem no solo para classificá-lo. E ele pode ser classificado tanto nesses extremos, argila, silt e areia, como também areia argiloso, argilo arenoso, argilo siltoso, silt argiloso, silt arenoso ou areia siltoso. Isso vai depender realmente da proporção com que essas três fases aí se distribuem. As características do solo dependem muito dessa granulometria. Um solo mais arenoso, ele é muito mais facilmente drenado, ou seja, quando a gente vai à praia, por exemplo, né, quando nós éramos crianças, nós construíamos os nossos castelos de areia e nós pegávamos água num baldinho. Quando a gente trazia e colocava essa água, ela rapidamente era sugada, né, pelos poros da areia e desaparecia. Então esse solo, que é mais arenoso, ele tem uma boa drenagem. Isso pode representar um risco de contaminação para as águas subterrâneas. Se eu tenho um solo bastante permeável, a chuva pode facilmente percolar e transportar qualquer contaminante que esteja sendo produzido na parte superficial desse solo. Já na argila acontece o oposto. Além dos grãos serem muito finos, muito pequenos, e isso compactar o solo, causando uma certa impermeabilização física desse solo, além disso é muito comum que a argila seja formada por metais que facilmente absorvem água e formam um gel. Então, a exemplo, nós temos os óxidos de alumínio, óxido de ferro, que ao receber água se hidrolisam e formam esse gel que se expande e que tem uma característica plástica. É exatamente por isso que a argila é utilizada pelos artistas para fazer jarros, esculturas, enfim. Então é possível moldá-lo exatamente porque quando ele está molhado ele é bastante plástico, mas ele também se torna bastante impermeável e isso acaba protegendo os lençóis subterrâneos. É comum
que solos desse tipo tenham uma maior, sejam mais impermeáveis e haja um maior acúmulo de água sobre esses solos aí, fazendo, né, alagamentos. Bom, existem outras formas de classificar o solo, existem mapas pedológicos que mostram as diferentes classes de solo. Aqui, a exemplo, nós temos o mapa pedológico do Brasil. E o uso e ocupação do solo também é um estudo bastante importante para a área ambiental. A partir desse uso e ocupação do solo, nós podemos relacionar o tipo de solo, a classe de solo, com a sua vulnerabilidade ambiental e determinar quais seriam os melhores usos para cada um desses solos. Ali no AVA, vocês encontrarão esse mapa, que pode ser baixado, ele tem uma excelente qualidade, pode ser utilizado nos trabalhos de vocês, nas mais diferentes áreas da engenharia, e aí a gente vai perceber, né, como eu falei, as classes diferentes de solo e como eles são ocupados. Nós temos, por exemplo, que Rio Grande, a cidade, pelo menos de Rio Grande, está localizada numa região arenosa, é basicamente depósito de areia, e mesmo assim nós temos usos diferentes, alguns deles talvez não fossem os mais indicados. Para dar um exemplo, a gente tem a questão dos cemitérios, né? O cemitério, pela decomposição dos corpos, ele forma um líquido chamado de necrochorume, seria o chorume produzido pela decomposição dos cadáveres. E esse necrochorume, ele pode percolar um solo arenoso, como é o caso do nosso solo de Rio Grande, e pode contaminar as águas subterrâneas. Bom, a gente pode perder o solo, é possível haver uma perda de solo por diferentes fenômenos. Alguns fenômenos são naturais, outros são ocasionados pelo ser humano. Aqui a gente tem um exemplo de erosão na Alemanha, que foi ocasionada exatamente pela sobreexploração da atividade agrícola. Então, se utilizou tanto esse solo na agricultura, que isso foi empobrecendo o solo, foi expondo esse solo às ações das intempéries, e se foi perdendo o solo, formando esses sulcos, né, que ao serem mais aprofundados, se torna aquilo que a gente chama de vossoroca. Então o solo é perdido, ele é transportado para outras áreas, às vezes se deposita nas regiões mais baixas do relevo, ou até mesmo é carregado até os rios, assoreando os rios, diminuindo a profundidade dos rios e causando dois prejuízos. Um pela perda de solo e outro pela perda da calha do rio, né? Pela diminuição dessa calha desse rio. Mas como eu falei, também existem processos que são naturais de erosão, que vão cavando esse solo. Então essa erosão ela pode ser feita pelo vento, ela pode ser feita pela água. É muito comum que a passagem contínua de um rio vá escavando esse relevo e vá formando essas estruturas, né? Aqui a gente tem essa foto tomada em Cambará do Sul, eu que fiz essa foto, e a gente vê ali tanto hoje a ação tanto da água quanto do vento, né? Ali no fundo desse vale a gente tem um rio, que é o Rio dos Bois, que ele começou provavelmente esse processo de erosão, mas hoje o vento e até mesmo as plantas que se colonizam essa região também são responsáveis pelo contínuo aumento dessa erosão. Então, os processos erosivos não são exclusividade da ação humana, também é possível uma erosão por ação de elementos da natureza. Bom, quando a gente pensa na ocupação do solo, como eu já disse, uma série de atividades humanas podem degradar o solo, não apenas do ponto de vista físico, pela perda do solo, mas também por sua contaminação. Então, é possível que a gente contamine o solo ou usando diretamente uma substância, como acontece na aplicação de pesticidas na agricultura, ou então por derramamentos acidentais ou criminosos, né, de substâncias químicas no solo. Uma vez derramados no solo, esses diferentes contaminantes ou poluentes podem sofrer uma série de reações químicas ou transformações físicas, podendo passar para a fase gasosa e, portanto, contaminar a atmosfera, ou ainda se dissolver na água e serem arrastados tanto para os lençóis subterrâneos como para os corpos d'água superficiais que estejam naquela região que a gente chama de bacia hidrográfica, que nós veremos mais adiante. Uma série de reações químicas podem acontecer ali, tanto para potencializar o efeito dessas substâncias, transformando-os em poluentes secundários, que são mais perigosos às vezes
que o poluente primário, ou ainda para degradá-los completamente. Então a gente pode observar a fotólise, que acontece nas áreas mais superficiais do solo por ação da luz. Nós podemos observar biodegradação ou decomposição química, principalmente com reações de oxirredução nas áreas mais profundas do solo. Nós temos fenômenos de adsorção e dessorção, em que esse poluente se prende à partícula do solo, que acaba funcionando como armazenamento dessa substância e pode levar muito tempo para que ela vá gradualmente sendo transferida até contaminar os lençóis subterrâneos, por exemplo. E, finalmente, uma vez na água, né, eles podem novamente ser disponibilizados para o solo através da adsorção ao sedimento que depois se deposita no fundo, ou ainda podem sofrer volatilização passando para a atmosfera. Então, é importante que nós entendamos que, uma vez contaminado, o solo pode servir como fonte de nova contaminação de outros ambientes, até mesmo distantes de onde a contaminação aconteceu. Por isso, é importante que a gente entenda e aprenda a gerenciar adequadamente o solo. Entre os vários impactos, nós podemos destacar a deposição contínua de resíduos sólidos. Nós a cada dia produzimos mais resíduos sólidos e eles são inadvertidamente ou criminalmente descartados, contaminando não apenas o solo, mas como a gente já viu aqui, a água e também a atmosfera. Então é importante que a gestão de resíduos sólidos seja levada a sério, e nós teremos uma videoaula para tratar exclusivamente desse tema. O destino final dos resíduos sólidos deveria ser um aterro sanitário controlado quando esse resíduo não tem nenhuma outra possibilidade de uso. Como eu mencionei, nós falaremos mais adequadamente desse tema na próxima videoaula. Bons estudos e qualquer dúvida, coloquem as perguntas de vocês ali no AVA ou nós esclarecemos na próxima videoconferência. Até mais.